dia, meus amados, queridos irmãos, pessoas amigas, graça e paz. Que sejamos gratos por mais um dia que o Senhor nos permite viver. E assim eu quero continuar a nossa sequência de meditações a respeito da vida cristã, alguns aspectos da vida cristã, quando nós já tivemos a oportunidade de pensar sobre a alegria, sobre a segurança, sobre a transformação, também sobre a perseverança na vida cristã. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito do serviço na vida cristã. Quando nós temos a palavra de Deus de forma tão especial, ela diz em 1 Tessalonicenses, na carta que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja, no capítulo 1, verso 9, porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Veja que palavra extraordinária que o apóstolo Paulo escreve a respeito da igreja de Tessalônica, uma igreja que era uma igreja iniciante, mas era uma igreja muito especial, uma igreja que se torna modelo rapidamente no que diz respeito à sua vida comunitária, à sua vida comprometida com a obra missionária, a maneira como eles estão procurando servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 1, ele faz diversos elogios. Ele fala da fé desses irmãos, ele fala do trabalho dedicado, fervoroso desses irmãos, ele fala do amor que esses irmãos nutriam uns pelos outros. Então, Paulo, ele traz para nós características da igreja ali de Tessalônica, que são muito importantes para a nossa própria vida nesses dias. Estavam vivendo sob pressão, estavam enfrentando perseguições, estavam no meio de uma comunidade pagã, pessoas incrédulas, pessoas que não se importavam com as coisas de Deus. Então haviam dificuldades que eram imensas para aquela igreja, principalmente quando era uma igreja nova, irmãos que haviam se convertido pela pregação do Evangelho e agora estão numa nova caminhada, estão procurando agora colocar na prática os ensinamentos que foram oferecidos ali pelo apóstolo Paulo. Importante para nós, quando diz o texto aqui, que eles, uma vez que eles se converteram, e a palavra que Paulo vai usar aqui para nós, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Importante que nós podemos fazer aqui um contraponto sobre a realidade da vida de uma pessoa que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a maneira, então, como as coisas acontecem. Por exemplo, pessoas que estão vivendo para a satisfação da sua realidade carnal, mundana, ela tem uma dedicação extrema. Ela faz coisas que são aparentemente absurdas. O desgaste físico, o desgaste emocional, investimento financeiro, não é? Pessoas que nós podemos ver nas festas, nas festividades, o quanto eles investem para a satisfação do seu prazer. Então, significa que eles estão servindo aquela realidade ali, aquele sistema pecaminoso, então estão servindo. Paulo até vai dizer, né, que escravos do pecado, a pessoa então vivendo para servir aos prazeres do pecado. E aí então ele vai dizer que quando a pessoa tem a experiência com Cristo, ela se torna então servo da justiça. E Paulo está dizendo justamente essa verdade aqui à igreja de Tessalônica, reconhecendo a importância deles, a maneira como eles de fato se converteram verdadeiramente e eles deixaram os ídolos. Veja que uma pessoa que tem na dinâmica da sua vida adoração a imagens, não é? Pessoas que têm aí a veneração por imagens, podemos perceber o quanto de fato elas servem a esses chamados santos. Né? Então, elas têm uma dedicação muito zelosa, elas têm lealdade, fidelidade, amor, a submissão, existe renúncia. Podemos perceber o quanto, de fato, há de envolvimento e comprometimento.
E então Paulo está dizendo que eles deixaram os ídolos e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Importante, então, para nós, quando pensamos no aspecto do serviço, Jesus é o exemplo maior. Ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, é muito importante para nós compreendermos que na dinâmica da vida cristã, nós somos chamados para servir, como súdito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele, então, nos dá a ordem e nós, então, colocamos na prática. Nós somos chamados para servir e servir com alegria. Não é a ideia de servir, não é murmurando, não é a ideia de servir com revolta, servir com interesses pessoais e particulares. Não é a ideia de servir como um sacrifício extremo, mas a ideia de servir com alegria. Então, nós somos chamados para servir o Deus vivo e verdadeiro, que é o soberano, que é o eterno, que é o poderoso. Então, eu e você somos convidados para colocar a nossa vida para servir a Deus. E, como consequência, se nós servirmos a Deus, serviremos também aqueles que estão à nossa volta, como expressão de amor, como expressão do nosso amor, porque servir a Deus só pode ter sentido se for por amor. Então, que Deus seja conosco, que Ele nos abençoe neste dia e que tenhamos a condição de poder buscar, em meio a tantas possibilidades, como que nós podemos servir ao Senhor neste dia. Somos capacitados, dotados de dons espirituais para poder servir ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por esta manhã, pela noite que tivemos, pela Tua misericórdia e graça, pela Tua bondade sobre nós. E obrigado, Deus, porque podemos, ó Deus, servir ao Senhor. Podemos, ó Deus, ter sonhos, ter planos, projetos, objetivos, metas. Obrigado, Deus, porque podemos ter tudo isso. E o Senhor, então, nos convoca para também estarmos servindo ao Senhor na concretização dos ideais, ó Deus, do Senhor, para a sua igreja e para a humanidade. Pedimos que seja conosco neste dia. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de paz na presença do Senhor.